nós estamos tratando de fatos que configuram, a um só tempo, crimes de responsabilidade e também crimes comuns. Tanto é assim, e isso consta da denúncia, que antes do pedido de impeachment ser apresentado, perdão, não cumprimentei os demais integrantes da mesa, perdão. Antes do pedido ser... e os presentes que não são parlamentares também, sintam todos cumprimentados. Antes do pedido de impeachment ser apresentado, o professor Miguel Reale Júnior encaminhou à Procuradoria-Geral da República uma representação criminal referente às figuras típicas do direito penal comum, que tem correlação com as figuras típicas dos crimes de responsabilidade que são submetidos a vossas excelências. Quando é feita essa representação por crime comum, leva-se, na verdade, um pleito, né, que representa, digamos assim, a expectativa de parte de um país, para uma única pessoa, sem nenhum demérito ao Procurador-Geral da República, é uma única mente que vai se debruçar sobre aquela representação. E depois, se concordar ou não, vai levar para o Supremo Tribunal Federal, que representa um poder também que todos nós honramos e respeitamos. No entanto, quando nós falamos de uma denúncia, um pedido de impeachment, ele é trazido para os representantes do povo. Então, a importância, né, deste momento, independentemente de qual será o resultado desse processo, ela é única, porque ao trazer um pedido de impeachment para ser apreciado, primeiramente, pelo presidente da Casa, em segundo lugar, por esta comissão, que eu entendo como soberana, essa comissão é soberana, depois pelo plenário da Câmara e depois pelo Senado, nós temos todo um procedimento em que o povo está representado. Então, eu gostaria de iniciar dizendo que, ao trazer esse pleito para Vossas Excelências, é uma manifestação do reconhecimento do poder e da importância desta casa e da expectativa que a população tem para com esta casa. Eu tenho visto vários cartazes e respeito, isso é uma coisa que eu respeito, é a liberdade de manifestação. As frases que dizem impeachment sem crime é golpe, né? Esta frase é verdadeira. A questão aqui é que nós estamos diante de um quadro em que sobram crimes de responsabilidade. Porque nós poderíamos dividir esta denúncia em 3 grandes partes, sendo que cada parte tem uma continuidade delitiva. Tem a questão das pedaladas fiscais, que eu vou... Na verdade, o professor Miguel já apresentou muito bem, mas eu vou só detalhar alguns pontos. Tem a questão dos decretos não numerados, que foram baixados sem autorização desta casa, e tem também o comportamento omissivo doloso da presidente diante do envolvimento de pessoas muito próximas a ela no episódio do Petrolão. Isso não se pode negar. Isso está na denúncia, isso abre a denúncia, e eu não abro mão desta parte, porque entendo que isso tudo faz um conjunto. Isso faz um conjunto por quê? Porque foi necessário baixar decretos não autorizados, abrindo crédito não autorizado, quando já se sabia que o superávit não era real. Foi necessário lançar mão de um comportamento continuado de pedaladas fiscais, empréstimos vedados, não contabilizados. Por quê? Porque do outro lado estava acontecendo uma sangria. Então, isso tudo é um conjunto de uma mesma situação que, ao meu ver, como eleitora, como cidadã brasileira, né, eu não sou autoridade, Vossas Excelências são, eu não sou, mas, ao meu ver, como eleitora, como cidadã brasileira que estuda o direito, mostra que nós fomos vítimas de um golpe. E eu venho aqui trazer a Vossas Excelências esta convicção, sabendo que Vossas Excelências constituem uma comissão soberana, que vai decidir conforme a lei, a Constituição Federal e as vossas consciências. E vão prestar os esclarecimentos aos seus eleitores. Não é assim? Agora, para mim, vítima de golpe, fomos nós. E isso eu escrevi na denúncia. Eu não estou falando nada diferente do que eu escrevi na denúncia. Pois bem, com relação eu tenho ouvido muitas críticas, muitos comentários no sentido de que irresponsabilidade fiscal não justificaria um impeachment.
Com todo respeito a esse pensamento divergente, é importante voltar um pouco no tempo. O que acontecia antes de nós termos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101/2000? Acontecia o seguinte: os estados iam utilizando o dinheiro dos bancos públicos, sem ter condições, sem ter arrecadação. Ao fim e ao cabo, como não havia um instrumento legal, quebravam os bancos, ficavam quebrados e o povo é que pagava a conta. Com aumento de imposto, com transferência. Tanto é que, se Vossas Excelências puxarem pela memória, quando esta lei complementar 101/2000 foi editada, ela foi muito festejada como uma garantia, né, da população de que a responsabilidade fiscal passava a ser um valor. Eu ouvi comentários no sentido de que confesso, respeito, mas é muito difícil ouvir isso, de que a lei de responsabilidade fiscal somente se aplicaria a governadores e a prefeitos, e não para presidente da República. Com todo respeito, né, a própria lei é clara, é límpida, no sentido de que ela se aplica, assim, ao Executivo Federal. Se Vossas Excelências abrirem nesse momento, para verem que eu não estou mentindo, a Lei 101/2000, e olharem o artigo 38, vão ver lá que está escrito assim: não pode fazer operação de crédito por antecipação no último ano do mandato do presidente, do governador e do prefeito. Então, esse é o primeiro ponto que mostra que se aplica, sim, a presidente da República. Segundo ponto: se Vossas Excelências abrirem a lei e olharem no artigo 73, vejam para constatar que eu não estou mentindo. Está escrito lá: o valor albergado nessa lei, ou seja, a responsabilidade fiscal, será tutelada por norma a ser editada e também pela Lei 1079/50, pelo Código Penal, pela Lei de Probidade. Ou seja, a própria Lei de Responsabilidade menciona a 1079/50, que é a lei do impeachment, que é a lei que está dando apoio, fundamentação, para que nós estejamos aqui. Então, esse argumento de que não se aplicaria a presidente da República, ele não prospera. Não é porque eu acho que ele não pode prosperar. Não é porque eu penso que ele não é justo. É porque está escrito na lei. É bem verdade que não seria lógico, mas também está na letra da lei. Como bem disse o professor Miguel, para dar concretude à Lei de Responsabilidade Fiscal, foi editada no mesmo ano a Lei 10.028, que criou o que não existia no Código Penal, que é um capítulo que trata dos crimes contra as finanças. Se Vossas Excelências quiserem conferir, é o artigo 359-A ao 359-H. O comportamento da nossa presidente se encaixa direitinho no 359-A e no 359-C. 359-A por ter feito operação de crédito proibida. 359-C porque fez isso às vésperas da eleição e depois continuou. Aliás, fez isso para garantir a reeleição. Para criar uma falsa sensação de estabilidade. Para poder subir no palanque e dizer que as contas estavam rígidas, como fez com relação à Petrobras, que negou os fatos até quando não era mais possível negar. Pois bem, veio a Lei 10.028, criou este capítulo no Código Penal dos crimes contra as finanças, que foi o que deu ensejo à representação feita pelo professor Miguel. Ao mesmo tempo, esta lei, ela alterou a 1079/50, que já penalizava como crime de responsabilidade a lesão ao orçamento, mas para detalhar essas lesões. Então, esta lei que tem natureza político-penal, porque é a que prevê a penalidade do impeachment, trouxe os artigos 10, 11 e 12 para a Lei Complementar 101/2000, que descreve direitinho o que a nossa presidente fez. Tomar empréstimo vedado de instituição controlada, não cancelar esses empréstimos, não pagar os empréstimos que já tinham sido feitos, abrir crédito não autorizado. Essa questão dos créditos não autorizados tem reflexo claro na Constituição Federal, no artigo 167, inclusive. Está até fora do capítulo. É tão forte isso que está no 167. Pois bem, algo que é muito importante que fique delineado.
O artigo 36, então é importante ter esse quadro na cabeça. Tem a Constituição Federal, no artigo 85 e o 167. O 167 trata dos decretos não autorizados. O 85 proíbe, né? Prevê como crime de responsabilidade a lesão ao orçamento e a improbidade. Aí, depois do 85, vem a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é do ano 2000, a 101/2000, que nos artigos 36 e 38 trata claramente